Bem-vindos ao melhor episódio dos Guardiões da Retenção. Esse sim vai ser o melhor episódio que vocês já assistiram, eu tenho certeza disso, porque a gente providenciou dessa vez pessoas incríveis. Não que as outras vezes não foi incrível, mas dessa vez a gente vai fazer muito especial, porque esse aqui é o primeiro episódio que a gente está gravando com 4 pessoas. Vocês vão saber exatamente quem são essas 4 pessoas em breve. Não é mesmo, Miguel? O que você acha? É isso aí, estamos de volta para mais um episódio. Estamos construindo essa segunda temporada que tem sido incrível. Você já acompanhou, eu espero que você tenha acompanhado da semana passada. Já começa se inscrevendo, descendo o like aí, porque esse episódio vai merecer esse seu like, tá bom? Pessoal, é o seguinte, nós estamos em várias plataformas, tá? Me lembre, é o Spotify e o YouTube, né? Uhum. Então, maravilha, se você tá nos assistindo ou tá nos ouvindo. Lembrando que agora o Spotify tem vídeo, né? Tem vídeo. Dá pra vídeo, né? E a gente vai subir lá pra você poder nos ver também, né? Olha só aqui. Não, esses dias eu tava conversando com uma galera, assim, eu mandei... eu quero que você siga essa modalidade de vídeo, né? Aí ele falou assim, não, mas você me mandou o link do Spotify. Eu falei, não, mano, tem vídeo no Spotify. Ele falou, cara, sério? É o Spotify evoluindo aí, tá bom? Então segue lá, nunca esqueça de descer o like, principalmente pro YouTube entender que você gostou desse assunto e para ele entender que talvez sirva para outras pessoas, tá bom? O conteúdo de hoje tá sensacional, nós vamos falar sobre liderança e inovação, com a galera que tem feito isso, com a galera que tá em campo, porque nossa prioridade aqui, né, Arte, é falar com pessoas que estão em campo, né? Não pessoas que apenas leu. É bom, a teoria é bom, mas unida à prática é melhor ainda. Estamos recebendo aqui Alexandre Cruz e Rafael Jara, são grandes nomes aqui da nossa região, a parte de liderança, inovação, né, criação de produto. Então, Alexandre, muito obrigado, tá? Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês pelo convite. Você é uma pessoa muito importante para nós da Retemax e também para o público que agora está tendo contato, né, com você, tem bastante gente se aproximando, e nós temos visto isso porque nós, em todo lugar do Brasil, é carente de bons conteúdos, mas principalmente quem viveu, né? Jara, você com todos esses anos na parte de inovação aí, principalmente ali uma atuação muito forte, muito boa no Sebrae. Muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço pelo convite, rapaziada. Maravilha. Alexandre, quem é você e o que você faz? Eu desenvolvo produtos. Sou engenheiro da computação, de formação, mas desde criança desenvolvendo produtos, desde os 9 anos, programando, produtos digitais. Engenheiro de som. Esse aí foi só um período. E liderando equipes, muitas equipes ao longo desses anos, são mais de 30 anos de trabalho, e desses 30 anos, 13 como empreendedor e 20 e pouco como funcionário, e aí tive a oportunidade de aprender bastante com as pessoas que trabalharam comigo, com as empresas que eu trabalhei, e mesmo liderando as pessoas a gente aprende muito. Foi muito gratificante esses 30 e poucos anos aí de bastante luta e muito aprendizado. Maravilha. Quem é Rafael Jara e o que você faz, meu irmão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que o pessoal vai estar assistindo a gente. Meu nome é Rafael Jara e hoje eu sou consultor e pesquisador nessa área de iniciativas de inovação. O que eu faço hoje é articular projetos de inovação que são transversais, assim, não é uma empresa que faz uma inovação, é uma articulação entre vários agentes, várias instituições, várias iniciativas que você pode puxar, que, vixe, se a gente for falar, as possibilidades são muitas, e é uma área onde eu me identifico hoje. Eu não sei se a gente já vai falar sobre a parte do passado, mas é porque eu gosto de fazer esse link. É como se eu tivesse começado lá uns 12 anos atrás, fazendo meus próprios projetos, né, com empresa, como se eu estivesse em primeira pessoa, jogando o jogo de quem está criando uma empresa. Ao longo do tempo, eu fui ajudando outras pessoas a criar, então fiquei jogando em terceira pessoa, né? Então, pessoas que querem criar projetos, como é que eu posso ajudá-las a orientá-las? Aí, quando eu comecei a conectar uma pessoa com outra, puxar uma iniciativa dentro de uma outra instituição, aí eu vi que eu comecei a jogar RTS. Eu saí do limite de uma empresa como um empresário que está ali fazendo a própria iniciativa, para hoje estar trabalhando mais pesquisando e como consultor fazendo esse jogo entre iniciativas de diferentes naturezas, com diferentes fluxos,
voltados para a inovação, né, como uma coisa maior do que apenas algo que é por uma empresa, mas que todas as empresas podem participar, então eu espero poder agregar bastante na conversa de hoje, como um convite mesmo para o pessoal pensar uma coisa diferente. Maravilha. A gente aqui, eu e o Art, a gente se comunica com pequenos e médios, né? E é importante a gente saber com quem que a gente está falando. Principalmente se o podcast servir para ele colocar isso no dia a dia dele. Nós estamos falando de coisas muito difíceis, né? Liderança, né? Tecnologia, inovação. Isso para o cara que está lá na ponta é muito difícil, né? A gente sabe disso. Muitas vezes o empresário ele não consegue lidar com um ERP, um sistema financeiro. E o nosso trabalho é ajudar ele a enxergar isso, né? Art, comenta um pouquinho sobre essa questão desses empresários na ponta, na parte de liderança, né? Que é uma coisa que gostaria muito que o Ale comentasse hoje. Como é que você tem visto o pequeno e médio? Curiosamente, né, ontem a gente escutou, né, vimos uma palestra sobre liderança e inovação, né, e aí eu estava refletindo muito, eu conversei com o Roberto da Panam, Roberto Reck da Panam, que vai vir aqui também, né, spoiler aí pra galera. E aí eu estava conversando com ele e ele falou assim, a liderança é um motor, empresas tradicionais ela tem que ser um motor 2. Ele falou dessa forma. Ele sempre fala algumas coisas capciosas, né? Ele faz uma mentoria. Que é o que ele justamente... Eu tô falando de um caso bacana de inovação, né? Eu vou falar o outro caso que tá acontecendo da pessoa buscar inovação, né? Então, nesse caso do Roberto, ele criou, assim, um setor que é basicamente um setor de pesquisa e desenvolvimento da empresa dele, né? Então, é como se... Eles até falaram ontem. Você tem a pizzaria de um lado da rua, né, que está atuando lá de forma tradicional, aí você tem, em frente a essa pizzaria, uma galera da pizzaria perguntando o que você está achando da pizzaria, que a gente pode melhorar, né, que a gente pode buscar esses feedbacks, né, implementando soluções que muitas das vezes não envolvem necessariamente tecnologia, né, né, e é justamente o que a Panam faz, que é justamente esse conteúdo que eu discuti ontem com o Roberto, né, que ele falou que eles estão fazendo dessa forma, né, e eu falei, nossa, isso é muito interessante. Ao mesmo tempo, né, tem empresários, né, pequenos e médios, que, assim, eles não têm muitos controles. E o controle em si da informação, ele observar e ter clareza de algum número, tá entrando tantos clientes na sua loja, um exemplo, assim, é uma baita inovação para ele. E a empresa funciona super bem. Né? Mas na minha visão do que eu tenho vivido, da palestra de ontem, que eu ainda não absorvi ela 100%, porque tem a parte estrutural, a parte contextual, o contexto, eu falei, nossa. Mas o que eu enxergo é bem isso, do contexto que a gente vive hoje, de liderança, inovação, né, que a gente vai conversar mais isso, essas questões que também tem a ver com o contexto, né. Esses papéis da liderança, Ale, existem duas coisas. Primeiro, o que ele tem na mão dele, de informação, porque a gente fala sobre liderança e fala muito modos de ser líder, né? Mas você tem que ter as informações na mão de alguma forma. E gestão de pessoas. Então são dois pontos aí que são difíceis. São difíceis porque o empresário muitas vezes é como se fosse numa mesa de ping-pong, ele tem que jogar dos dois lados, né? Ele bate uma bolinha aqui e corre lá para... a unificação dos dados, primeiro, para você. Como que o cara pode começar a fazer isso, se é que ele faz, né? Se é que ele tem o mínimo controle. E eu gostaria que você falasse de um linguajar simples, assim, sabe? E eu sei que você fala. Mas a gente acabou não discutindo isso antes de começar o podcast. Mas hoje, como é que você vê? Como que o cara pode começar a tratar os dados dele? Porque a grande maioria não trata nada. E depois, esses dados, como é que o cara vai fazer essa gestão de pessoas? Sabe o que eu acho que a gente está vivendo um momento muito legal hoje, que tem tudo a ver com a minha pós-graduação, que tem tudo a ver com um canal que está saindo aí, spoiler, alert, como o Art falou. Sabendo primeiro aqui, hein, rapaziada. A inteligência artificial chegou e vai ficar, certo? E o que acontece? A inteligência artificial, ela não é nada sem dados. Então, se você não tiver dados, você não aproveita, você não usa, não importa. Não importa o tamanho do computador, não importa que algoritmo você está usando, não importa o profissional
foda que você contratar para te ajudar a implantar a inteligência artificial na sua empresa, se você não tiver a angariação de dados, se você não tiver isso para treinar os seus modelos, esquece, você não vai utilizar a inteligência artificial de uma maneira eficaz dentro da sua empresa. Então, eu concordo com vocês 100%, eu acho que começa nos dados. Para você fazer uma gestão de dados, para mim, é fundamental, primeira coisa, você entender que você não pode ignorá-los, porque muitos dos empresários, das pessoas, dos líderes, dos gerentes, dos próprios funcionários da ponta, eles simplesmente ignoram os dados. Por quê? Porque ele acha que é melhor, ou porque a mãe dele contou para ele que é mais bonito daquela forma, e os números estão dizendo exatamente o oposto. Então, assim, você ser orientado a dados é algo extremamente importante, mas que exige de você também você precisa ser humilde, no sentido de você olhar e falar assim, caramba, tudo que eu imaginei que o meu público queria é o contrário. E aí você tem que pivotar e você tem que seguir aqueles dados e obedecer aqueles dados. Os dados ele tem duas dimensões, assim, pelo menos a princípio, que é os dados que você angaria fora, que é, ou seja, como é a sua performance lá fora, como o seu produto, seus produtos, seu trabalho está performando lá fora. Esse é uma categoria de dados que você tem. Outros dados internamente, que tem tudo a ver com gerir pessoas, que tem tudo a ver com a gestão interna da sua empresa. Como que está funcionando a sua empresa lá dentro? Será que eles estão trabalhando da melhor forma possível? Será que você tem os dados que você consiga analisar como que está a performance, como que está otimizado e como que está... Porque, veja, existem N formas de você funcionar. Se a gente for falar como um motor, por exemplo, nessa analogia, esse motor pode estar funcionando em primeira, em segunda, em terceira, em quarta, em quinta, ele pode estar funcionando devagar, rápido, ele pode estar o pistão explodindo ou não. Então, assim, todas essas variações, quem que vai te dizer? Os dados. Então, a primeira coisa que eu acho que um empresário, alguém que está preocupado com dados, seja na sua empresa, no seu departamento, é primeiro imaginar que ele precisa obedecer os dados, entender que aquela é a realidade, não o que ele pensa, e a partir daí ele começar a colocar mecanismos para poder abstrair esses dados. E é sempre uma evolução contínua. Você vai fazer isso semanalmente. A gente, por exemplo, no Volan, a gente tem reuniões semanais onde toda semana a gente tweaka, a gente ajusta, mais um passinho, mais um passinho, mais um passinho, e cada vez mais a gente tem mais dados, e aí você pode agir nesses dados, e a inteligência artificial abre para você, e a gestão em cima de tomada de decisão baseada em fatos e não em achismos abre para você, e aí acho que tudo começa a fazer sentido. Uma pergunta capciosa. Se o cara não faz, né, ele não tem coleta de dados, ele não tem as informações dele, ele só faz, ele só compra, ele só vende, ele só paga funcionário. Você indicaria um começo para ele? Onde seria esse começo? Como que ele faria? Eu acho que a parte fundamental de um empresário é ele utilizar o tempo dele no que ele faz de melhor. Uma empresa precisa vender. Se ele é o cara que está fazendo isso acontecer, e se ele é o cara que representa essa força de venda na empresa dele, o tempo dele está alocado naquilo, ele simplesmente terceiriza. Ele só precisa garantir que aquilo esteja sendo bem feito, que aqueles dados são reais, qual é a fonte, de quanto em quanto tempo, se aquilo não está outdated, passado ou não, se aquilo é real ou não, se aqueles dados não estão enviesados ou não. Então, assim, é como mais ou menos tudo que um empresário tem que fazer. Ninguém consegue fazer tudo. Então você delega, coloca pessoas competentes ou contrata empresas competentes para fazer esse tipo de trabalho, e o que você precisa fazer é só garantir que o que você está recebendo naquele trabalho é real. Aquilo está bem feito, não está enviesado, é tudo de acordo com a verdade da sua empresa. E aí você toma a decisão. O grande problema, muitas vezes, é que a gente quer fazer tudo. E o fazer tudo não faz nada. Então foca no que você faz, terceiriza o que você não faz. Eu acho assim, eu gosto muito de ler, eu leio há muitos anos, e tudo, as pessoas que eu respeito muito, que eu aprendi muito, sempre tem essa pegada de, cara, você não vai conseguir fazer tudo, você faz o que você faz de melhor, e você delega o que precisa ser delegado,
e você só precisa fazer a gestão daquilo para garantir que tá de acordo. Acho que é por aí. Existe uma crença muito forte que é: eu não vou pagar essa prestação de serviço porque eu faço e economizo. Não é verdade? Não é verdade? Só que o negócio é o seguinte: se você está cuidando do funcionamento da sua empresa, quem é que está cuidando da estratégia? Não tem dois chapéus nisso, né? Ou você faz um ou você faz outro. Aí você escolhe se você contrata para um ou se você contrata para outro. É bom que o empresário esteja no estratégico, né? Geralmente ali ele que teve a visão do negócio. Mas sobre essas características, Jara, existe um outro papel que hoje tem sido muito falado, que é a inovação. As empresas em si, quando elas não inovam, elas ficam para trás. Isso, quando falado lá em 1990, era uma frase de efeito, uma frase que dava certo. Só que esses caras foram engolidos. Né? A gente estava acompanhando ontem, né? Empresas como Blockbuster, que foram engolidos para Netflix, empresas como o Quatro Rodas, que poderia ter digitalizado todos os mapas dele, perdeu pro Waze, né? Todos esses caras, eles tomaram a decisão de não inovar. E o que é interessante? Eles tinham o conhecimento, que os startupeiros foram lá e falaram assim: quem sabe a gente faz um mapa aqui, a gente pega os dados aqui e faz um mapa legal. Então seria inovar se eles digitalizassem tudo, não é verdade? Na sua visão, o pequeno e médio, eu vou dar um contexto aqui na minha visão. O pequeno e médio ele tem duas coisas que eu gostaria que você comentasse. Primeiro, que inovação tem a ver só com tecnologia e que inovação é cara, né? Sobre a sua visão e a sua expertise, o que você acredita dessas duas frases e como que o cara consegue começar a implementar essa palavra, inovação, dentro do negócio dele? Eu acho que não difere muito do assunto que vocês estavam falando na pergunta para o Alexandre, que é essa parte baseada em dados. Então, eu vou entrar nessas duas perguntas sobre se é tecnologia apenas, né? E a segunda, ela era se é caro, né? Qual que é o valor disso? Então, assim, dando continuidade e até complementando aquilo que o Alexandre trouxe, uma inovação, se a gente for... dá para ter uma discussão enorme sobre o que é inovação de verdade e o que não é. Então, eu não vou entrar nessa parte profundamente de tudo que envolve missões, setores, todo esse processo. Vou falar aqui de uma forma bem simples, que a gente está procurando fazer um trabalho de uma forma melhor. Tem que ser diferente, certo? E buscando um melhor que pode ser mais eficiente, pode ser mais eficaz, 1 milhão de formas. Então, eu vou até tirar um pouquinho a palavra inovação, vou falar assim, tá, você que está buscando por atingir algum resultado melhor, e aí resultado pode ser qualquer coisa, não estou falando apenas de lucro, você tem que decidir qual tipo de resultado, onde você quer inovar. Não tem como você pensar uma coisa melhor, ou seja, já respondendo a primeira, não é necessariamente tecnologia. Apesar de tecnologia poder fazer parte do seu processo de inovação, as pessoas já pensam, pegam uma solução como o Alexandre falou de inteligência artificial, que você pode implementar na empresa e você pode inovar em cima disso. Mas não é limitado à tecnologia. Às vezes a inovação é um processo. Você conversou, e aí você deu... vocês estão dando exemplo de uma pizzaria que tem uma pesquisa em desenvolvimento, né? Isso é basicamente você organizar um trabalho dentro da rotina que você já tem na empresa, com pessoas que já têm responsabilidades e já estão alocadas as horas delas em algumas... responsabilidade delas, e você colocar elas para coletar dados para a gente conseguir propor algo melhor. Então, assim, voltando na conversa dos dados, é impossível você prometer uma inovação, tentar, vamos inovar, e não estar baseado em como é hoje. Você precisa entender como é feito hoje, como é percebido hoje, quais são os resultados que a gente atinge hoje, olhar para os ingredientes, como que eles estão alocados, ou seja, como que o recurso dessa pessoa está aqui, que processo ela está fazendo já que ela não está usando uma tecnologia. Encaixa uma tecnologia aqui, encaixa a gente começar a contratar um software aqui, vai ficar caro, vai ficar... né? Então, assim, você começa a mapear olhando para isso. Você primeiro tem que ter uma noção. Porque eu acho que, complementando o processo de inovação é só para empresas de tecnologia, também tem uma percepção dessas, né? Nossa, agora eu vou longe, né? E às vezes eu perco até um pouquinho do fio da meada. Esse processo, ele pode ser executado em qualquer setor. Você só precisa, primeiro, basear em dados, e aí você tem que focar qual que é o objetivo que você quer atingir. Então, custa caro? Você tem que entender qual que é o valor do que você está entregando. Então, por exemplo, eu hoje estou focado na venda porque não vende se não for comigo ali na frente.
vai custar caro eu chamar um outro cara para começar a captar os dados que vão me dar a base para eu poder pensar um processo melhor, para eu poder pensar uma inovação melhor? Talvez não. Talvez você contratando um cara, ele vai trazer os dados que você vai tomar uma decisão e o seu processo vai mudar radicalmente. Então, eu acho que é só uma questão da gente ter uma área para poder pensar sobre o nosso trabalho, pensar sobre as formas com que são feitas as coisas hoje e ver se a gente implementa alguma coisa. Pode ser tecnologia, pode ser uma outra oportunidade ou pode ser só um processo interno, qualquer coisa desse sentido. Você quer ver uma coisa que é simples, mas praticamente ninguém faz? Quando você fala de pequeno e médio, e eu sei que tem a ver com grana, e aí tem a ver com orçamento, e aí tem a ver com organização, e tem que se organizar para isso. Mas será que as pessoas pararam para pensar que acabou de sair o iPhone 15 em setembro passado, e eles acham que a Apple está trabalhando em qual iPhone? No 15? Você acha que nesse momento agora a Apple está fazendo o quê? Hoje, o plano do Volan é o seguinte, o que eu busco é ter 2 equipes. 2, exatamente dobrado. Na parte de desenvolvimento, que é o meu negócio, que é o meu business. O que é isso? Eu tenho uma empresa que toca o negócio atual, eu tenho uma equipe que toca o negócio atual, e eu tenho uma equipe que toca o negócio de amanhã. Esses caras que tocam o negócio de amanhã, eles estão só olhando para frente, inovando, buscando novas soluções, conectados no tudo que tem de mais novo, pesquisa e, obviamente, desenvolvendo. E esse é o produto de 2026. Por quê? Porque a gente, quando a gente fala do pequeno e do médio, principalmente, a gente se mata na operação do atual. Só que a gente não está olhando para a operação do futuro. E aí acontece o que você falou. Quando o Blockbuster ele olhou e virou e falou assim, eu tenho milhares de lojas nos Estados Unidos, esse cara tá louco. Nunca eu vou me ferrar aqui. Porque o Netflix tentou fazer acordo com eles e comprar eles. E eles não quiseram. Então, assim, não, nunca isso vai acontecer. Você tá louco? Olha quantas lojas eu tenho, olha o tamanho que eu sou. Não existe isso. Porque ele estava olhando para o hoje. Ele não estava olhando para o amanhã. Então, é muito importante você ter pelo menos alguém, ou, se você puder, que é o ideal, uma equipe, onde você olha para o seu produto, o que você faz hoje? Hoje eu faço pizza. Então, ok. Como que vai ser a pizza daqui 2 anos? A pizza do amanhã. A pizza do amanhã, meu amigo. E isso, no ambiente de software, fica obviamente, muito mais óbvio. Mas as pessoas não fazem. Porque é um estalo, é um flag, é uma chave que muda na cabeça, onde você entender que a sua operação de hoje não vai ser real amanhã. Eu vou falar de aluguel de roupa, que fazia-se filas para se alugar roupa há 20 anos atrás, de festa, de casamento, não sei o quê, que as pessoas falavam assim, cara, fiquei milionário, nunca mais vou fazer mais nada da minha vida, cadê as filas hoje? E isso vale para qualquer negócio. As coisas, elas passam, tem muitos negócios que são momentâneos, e a gente precisa olhar qual que é o próximo passo do nosso negócio. E aí tem tudo a ver com dado, tem tudo a ver com inovação, só que você como empresário, você tem que ter a cabeça e entender que você precisa olhar para o amanhã, para você estar vivo amanhã, o seu produto. Porque os seus clientes vão querer novas coisas, faz parte. Sensacional. Eu me lembrei, rapidinho, pra gente fechar esse assunto, porque eu me lembrei do fio da meada que eu tinha perdido ali. Ah, legal, vamos. Que é o seguinte, existe uma percepção do gênio visionário também, que é uma coisa que eu acho que é importante falar pro pequeno, pro micro, pra pessoa que tá vendo, porque tem essa impressão, é só em mercado de tecnologia, e aí, por propaganda, por várias coisas, existe essa visão do cara que dormiu, aí ele acordou, teve um sonho, sei lá, e aí ele teve uma ideia visionária, e aí aquilo fez a inovação, fez o processo. Toda vez que a gente está conversando sobre dados e a gente está falando, eu gosto desse exemplo da pizzaria, porque, olha, é uma área de pesquisa e desenvolvimento. Na prática, você colocar pessoas que estão ali no dia a dia para angariar, fazer pesquisa ali dentro. Você não precisa ter um setor de pesquisa e desenvolvimento. Não é o gênio visionário que traz.
Por quê? O gênio visionário ele vai viajar. Então a gente tá falando aqui do tipo, como pensar a pizza do amanhã. Não é você que é o bonzão, é o inovador, que vai chegar, cara, eu tenho uma visão, a pizza do futuro vai ser essa, sem basear em nada, só com algum achismo e tal. Isso acontece muito com gente que não tem nem experiência de mercado e acha que tem uma ideia genial, e aí a primeira vez que ele vai conversar com alguém que tá fazendo uma pizza há 30 anos... ele vai falar, cara, isso aqui não vai dar certo, mas ele não tem essa conversa, entendeu? Então, a ideia da inovação, e eu estou usando inovação com muito cuidado aqui, eu estou tentando trazer para pensar novos processos, pensar novos resultados, mudar a forma que a gente trabalha. Então, você pensar um novo jeito de se fazer e entregar aquilo que o seu projeto se propõe a entregar, ele tem a ver com você alocar trabalho para isso. Levantar a cabeça. Que é o que o Volan está fazendo, esse plano de alocar trabalho para se pensar o futuro. Então, isso é pesquisa, isso são dados. Mas, Jara, eu acho que é levantar a cabeça. Parar de olhar pro... Eu tô olhando aqui pra minha pizza que eu tô fazendo aqui agora. Eu preciso olhar pra frente e eu preciso buscar. E aí, assim, é meio clichê, meio, sei lá, falar isso, mas é necessário. Vamos aprender inglês. Vamos olhar pra fora. Se você tá na área de alimentação, vamos olhar pra Itália. Vamos olhar pra outros lugares. Vamos buscar onde tem. O que China tá fazendo? O que China está fazendo em tecnologia? O que Estados Unidos está fazendo em tecnologia? A gente tem que buscar informação em outros lugares, a gente tem que levantar a cabeça, a gente tem que olhar para frente. Por exemplo, as universidades americanas que a gente sabe que tem investimentos absurdos. O que Harvard está agora? Os caras estão fazendo. O que o MIT está agora? O que está rolando? Quais são os institutos que têm a ver com o meu negócio que eu preciso estar assistindo? Podcasts como esse, que eu preciso estar assistindo os vídeos do YouTube, que eu preciso estar me educando. Primeira coisa que um empresário precisa entender que muda a vida dele. E quando eu falo empresário, eu estou dizendo um cara que é gestor de um departamento, é a mesma coisa. E aí você chega no funcionário que para mim é a mesma coisa. Chama Extreme Ownership, que é um livro fantástico, quem quiser busca, tem em português, pode ler, que é você ter responsabilidade sobre o que você faz. Não parar de terceirizar a culpa, parar de botar a culpa nos outros. Não, o problema é seu, a culpa é sua, a responsabilidade é sua e você tem que fazer isso. É escrito por um ex-Navy SEAL americano, o Oko, Joko, maravilhoso, sensacional, ele dá palestra, cara, é um cara fantástico e o livro é simplesmente te mostrando que não importa o quanto você reclame ou o quanto você transfira a responsabilidade, no fim, é o seu que entra na reta. Porque se você é o dono da empresa, se você é o responsável pelo departamento, e ultimamente, se você é o funcionário que vai responder por aquilo perante a sua liderança, é você que vai sofrer as consequências daquilo, por mais que você queira botar a culpa no mundo ou na sua mãe, porque você nasceu. Tem um assunto que eu queria comentar, e me lembrou muito a faculdade, né? Que o Jara estava comentando aqui. Porque hoje chegam algumas pessoas que querem criar negócios e conversar com a gente, né? Chegam bastante, né? Não, tenho essa ideia, né? O que você acha? O que dá pra vocês fazerem pra ajudar? Aí eu sempre abaixo a bola da galera, porque eu falo assim, você perguntou pra galera se isso é um negócio legal? Você chegou a fazer uma pesquisa? Eu falo, como assim pesquisa? Que é justamente o que você tá falando, né? Nossa, tem informação, né? Chegou esses dias, sem brincadeira, uma amiga, ela falou assim, cara, eu quero abrir um sex shop, tal, um e-commerce. Eu falei, não, massa pra caramba, mas você tá vendo como que tá o segmento? Você trocou ideia com outros sex shops? Você perguntou pra eles como que tá o segmento, como que... Pelo menos aqui em Campo Grande, você trocou uma ideia com eles, mandou mensagem no Instagram, procurou saber como que tá esse modelo, o segmento, o que dá pra você implementar, né? E muitas das vezes as pessoas não fazem isso, né? O que eu vou fazer diferente do que tem por aí? O que eu vou fazer diferente? Como que eu entrego um produto melhor? Contextualmente, como que eu entrego melhor? Será que dentro desse segmento, como que tá a entrega? E aí foi essa discussão nesse caso. Aí teve um outro caso de uma pessoa que falou assim, não, eu quero abrir essa loja de roupa desse monoproduto. Eu falei, a galera conhece esse produto aqui na região? Será que vai fazer sentido? Você perguntou? Eu falei, não, mas esse produto é top. Minhas amigas disseram. Amigas disseram e tal, esse produto é top. Isso é real. Aí eu falei, eu vou te passar aqui 10 coisas pra você fazer antes de abrir o negócio. É que assim... Só que, voltando esse porém aí, ela falou assim, ela repetiu algumas vezes, mas eu tenho dinheiro.
E o Arthur falava assim, não é, eu entendi isso, a gente já entendeu, mas deixa eu te falar. Aí ele foi dando uma lista de coisa pra ela, que ela simplesmente desistiu. Ela tem o dinheiro e não vai fazer. O dinheiro não paga isso. O dinheiro não paga. Mas isso me lembra muito a faculdade, porque dentro da faculdade, por mais que era chato pra caramba, né? Todos os professores, né, dessa parte de engenharia ensinaram a fazer pesquisa. A consolidar a informação em pesquisa. Google Forms ali esquentava, né, torava, para poder obter essas informações, né? Então, que é bem bacana, né, que você comentou. Sim, fechando esse ponto aqui nosso, gostaria de dizer o seguinte, que nós passamos por isso diariamente. Muitos palestrantes falam assim, cara, pense fora da caixa. Sabe o que a gente sabe lá na ponta? Que o empresário muitas vezes nem a caixa ele tem. Que dirá sair dela, né? E outra coisa, a inovação ela não está sujeita a julgamento. Ela simplesmente inova. E muitas vezes inovar é fazer o básico. Imagina só uma empresa que não tem controle nenhum do financeiro começa a fazer esse controle. Isso já é inovação. Empresas que fazem um trabalho, prestam um trabalho, vendem e nunca pediram feedback do cliente. Se ele começar a pedir, já é uma inovação, não é verdade? Então, dentro de tudo isso que vocês trouxeram, o legal de trazer profissionais como vocês, pessoas que estão falando no mais alto tom sobre tecnologia, sobre inovação, a hora que a gente olha pro negócio, os negócios da ponta, você vê que a essência é a mesma. De certa forma, nós estávamos num treinamento, numa imersão, tinha cara lá que faturava 52 milhões. Sabe qual que é o problema dele? O mesmo que o nosso. Não é verdade? Os problemas dele era liderança, era gestão de dados, era contratar gente. É o mesmo problema que o tio da cana do caldo de cana e pastel tem. Entende? Então, ao falar sobre esses pontos, é sempre importante a gente frisar que tenha o básico inicialmente, que foi uma ponta que vocês puxaram muito bem, né? Puxou muito bem isso, né? Olha, você está fazendo seu negócio, agora olha para cima. Mas como é que você está fazendo o seu negócio, né? Então, dito isso, o Ale, eu chamo ele de Ale, tá? Então a gente tem um nível de intimidade, então às vezes a gente tá em reunião, o Art fala bem assim, você ficou me chamando de Art na frente do cara, a gente não conhece o cara, fala, e daí, irmão? Mas, você teve um tempo que você trabalhou, estudou lá fora, né? Eu sei que é muito complexo isso. Fala um pouco sobre a sua formação lá fora, em inteligência artificial, explica pra nós o que é, onde que foi, e como foi sua experiência, até voltando naquele ponto que você falou, olha pra lá, olha pra fora, porque muitas vezes nem precisa criar, você nem precisa ser um Steve Jobs, você não precisa, mas se você imitar, se você trouxer, não é verdade? Então conta um pouquinho pra gente. Acho que é legal também contar como que foram essas visitas no Google. Isso aí também é bem legal. As visitas, né? As visitas. Pra mim trabalhou. As visitas. Cara, minha pós-graduação é inteligência artificial, machine learning, para business. Eu fiz na Universidade do Texas, em Austin. Foi um momento... É muito recente que eu fiz, tem 2 anos. Então, é no auge da inteligência artificial. Você vê que há 3 anos atrás, porque eu fiquei 1 ano estudando lá, então há 3 anos atrás, eu olhei e falei, cara, preciso me aprimorar nisso, e fui buscar a educação para isso. E hoje tá um boom. É exatamente o que eu falo de olhar para frente. É exatamente, se eu ficasse fazendo o que eu estava fazendo, tava legal, tava aqui, eu tava ali e tal. Não, mas o que tá acontecendo? Tá vindo algo aí, porra, o negócio tá crescendo, eu preciso ir para esse field, eu preciso aprender isso. E aí a gente foi buscar essa educação e esse aprendizado. E isso é um fato, é o concreto do que a gente estava falando agora há pouco. É exatamente você realmente olhar e fazer um investimento. Não é barato, não é fácil, não é simples. Porra, foi muito difícil. Eu estou falando para você de 40 horas semanais, mantendo todos os meus compromissos. Eu estou falando de provas a cada 15 dias. Eu estou falando de uma dedicação onde eu tenho filho, tenho família, tenho uma porrada de coisa. E eu tinha que passar o final de semana inteiro estudando e fazendo trabalho, fazendo prova e não sei o quê, com 48 anos de idade. Então, assim, fora todos os meus afazeres que eu tenho. Mas valeu muito a pena. Hoje abre-se um mundo completamente novo, onde eu posso melhorar minha empresa muito, além de poder ajudar outras empresas e outras pessoas a estar utilizando isso aí. Então, sempre é bom você... mas faculdade não vale para nada.
Não acredite nisso. Então é o seguinte, essa foi a minha pós agora. Eu trabalhei para os Estados Unidos, estudei nos Estados Unidos, com 18 anos morava lá, em Salt Lake City. Foi uma experiência mágica, morei numa casa americana, enfim, aprendi muito lá. Conviver dentro de uma universidade americana, você vê que é diferente a cabeça, porque as pessoas com 16, 17 anos estão indo para lá, elas moram nos dormes, e acabou, e não tem pai, não tem mãe, e elas têm que se virar, elas têm que fazer, e o cara pega qualquer part job, qualquer trabalhinho de 4 horas ali, ou vai cortar grama ali, ou vai lavar o carro ali, ou vai no McDonald's e vai trabalhar, puxar um tampo para poder ter grana, para poder pagar o ônibus, que você compra o passe para poder fazer as coisas. Então é uma visão muito diferente do que estou habituado a ver no Brasil, no sentido de quem nós estamos falando, de quem está na universidade paga, classe média e tal, que o pai banca, e hoje em dia o cara fica com 30 anos dentro de casa. Então é um choque cultural, onde você aprende muito. Claro que isso não é a minha realidade, eu saí de casa cedo e comecei a trabalhar com carteira assinada com 14 anos, mas isso não é o normal. Inclusive hoje nem pode, né, mas com essa idade. Mas é diferente isso, e eu aprendi muito com isso. Quanto à mentalidade americana das empresas, a IBM, empresa que eu trabalhei, por exemplo, e trabalhar junto com indianos, junto com outras pessoas de outros países, é a mentalidade de que você é um recurso, entende? E você precisa produzir. Os Estados Unidos funciona mais ou menos assim, cara. É clock in, clock out. A hora que você entrou, a hora que você saiu. E aí você entra, se você tá on clock, você tem que trabalhar e tem que fazer, e você não tem que olhar de lado, você não tem que fazer nada, e acabou, e não sei o quê. Normalmente eles falam o 9 to 5, que é 9 da manhã às 5 da tarde, e você faz aquilo, levanta e vai embora também. É tudo por hora. É tudo por hora. Você ganha por hora, você recebe por hora, e você precisa focar muito e trabalhar lá. É uma mentalidade completamente diferente. E é uma mentalidade assim: eu te mando embora em 5 minutos, você pega suas coisas e vai embora, e foda-se. E acabou. E é isso. Enquanto eu preciso de você, tá bom. Enquanto eu não preciso mais, foda-se você. Não tem aviso prévio? Cara, tem mudado bastante. Hoje, as próprias empresas de tecnologias têm conseguido vários benefícios, mesmo nos Estados Unidos, mas de maneira geral, não. De maneira geral, tchau. A partir de agora, entende? Você vai receber o que você trabalhou até o que eu não te paguei. Normalmente o pagamento é semanal. Até conta de telefone, que eu trabalhei para Sprint lá. É uma das maiores empresas telefônicas dos Estados Unidos, tipo uma Vivo aqui no Brasil, e onde eu cuidava do software das máquinas que recebiam pagamentos. Em vez de você ir numa máquina e tirar dinheiro do banco, você punha dinheiro. Era mais ou menos isso que eu cuidava lá. E essas máquinas, tinham 1.000 e poucas máquinas nos Estados Unidos todo, e as pessoas iam lá e pagavam a conta. Então, assim, era normal. O cara recebe um dinheirinho porque ele fez alguma coisa essa semana, ele vai lá e põe dinheiro lá. Então não é, vou pagar mensalmente, é completamente diferente. Como o cara pega dinheiro todo dia, como o cara pega dinheiro toda semana, até a forma de pagar a conta muda. Mas qual que é a grande sacada? A grande sacada é o seguinte, que eu acho, é a gente entender, e aí não é que você vai copiar ou repetir, mas você vai ver o que está de errado, o que você concorda, o que não concorda, e aplicar aquilo. Por exemplo, eu aprendi que a gente não trata pessoas da forma como normalmente eles tratam. E aí eu hoje sou um gestor completamente o oposto disso. Exatamente por ter passado por isso, por ter sofrido isso, por ter chorado, por ter descabelado, por ter sido tratado como lixo, por ser um recurso, por uma série de coisas que eu aprendi muita coisa com isso, principalmente de amadurecimento, de como o mundo funciona, mas que você vai fazer diferente porque você vê que aquilo não é o ideal para você ter na sua empresa e no seu negócio. As pessoas precisam ser muito bem tratadas porque elas são fundamentais para o seu business. Sem elas, nada funciona. Mas é um aprendizado que valeu muito a pena, que fez quem eu sou hoje, até para me ensinar o que não fazer. Quando eu assistia filme, eu via que o cara era demitido, a vida dele acabava, ele avisava a mulher, e ela falava, e a hipoteca da nossa casa? Que eu sempre ficava pensando, esse cara não tem seguro-desemprego? Não tem não, não tem não. Nos Estados Unidos, aparentemente, não tem isso, então é uma pena. Não tem, então, Ali? Cara, algumas empresas hoje estão fazendo, mas é pouco. De maneira geral, não tem. De maneira geral, não tem. Assim como poucas empresas vão pagar seguro de médico, por exemplo, o cara que fica doente, ele quebra. Acho que só Union Jobs lá, né? Tipo de
Tá começando. Tem algumas mudanças, mas é pouco. De maneira geral, you are on your own. Você tá por você mesmo, e enquanto você tá produzindo para mim, tá tudo valendo. A hora que você ficar doente, meu amigo... porque assim, o cara liga e fala assim, sick day, né? Ele fala, eu tô doente. Aí, beleza, não vem, também não recebe. Então, funciona mais ou menos assim. Se você não fizer o seu clock-in, você não recebe. É isso e ponto. Sim. Quantas horas você trabalhou esse mês? Eu trabalhei X horas. Você ganha X por mês, tá aqui. Pô, mas eu fiquei doente, peguei Covid, peguei não sei o quê. Rapaz, que triste, hein? Puta que... Você tá melhor? Que bom, mês que vem você trabalha as horas corretas, você vai receber mais. Vai receber a mais. Nós temos no nosso time a Ayla, né? O pai dela trabalha no Japão, né? E ela, se não me engano, ela já morou lá, coisa assim, né? E ela trouxe um monte de doce pra gente do Japão, né? Aí, conversando com ela, eu falei, que legal! O seu pai tirou férias lá, né? Porque ele veio pro Brasil ver a formatura dela. Aí ela, férias, tá louco? Aí lá no Japão tira férias? Não tira férias? Ela falou, tira. Mas aí você é demitido. Meu Deus do céu. Você quer férias? Eu vou te demitir, não. Não existe férias. Não existe. Jara, hoje você trabalha diretamente com as empresas que querem inovar, né? Responde se seria isso mesmo. Mas as empresas te procuram como consultor, principalmente na ponta ali, que é o Sebrae, né? Você atende outras empresas também. Aí explica como que funciona o seu trabalho, você tem uma formação, o que é essa formação, e como é que você foi cair nesse mundo. Porque o Jara, ele é de um assunto que a gente não traz aqui, né? Startup, né? Muitas vezes você não ouviu falar, mas explica pra nós um pouquinho também o que é isso, pro pessoal que não tem esse conhecimento. Eu sinto que é uma evolução, acho que a gente entra pelo... Cada um tem a sua história e entra pela entrada que é aberta, né? Pela entrada que consegue abrir. Eu tenho boa parte da minha carreira em construir esses projetos digitais que entende-se como startups, né? Uma startup, para quem está ouvindo isso pela primeira vez, eu vou trabalhar com a ideia de que é um projeto com duas características. É um projeto, ou seja, é um grupo de pessoas que está buscando um modelo, montar o projeto de um jeito que seja repetível e escalável. Então é esse escopo. Um projeto pode ser qualquer tipo de projeto, certo? Uma empresa é um tipo de projeto, uma empresa tradicional é um tipo de projeto, uma startup é um tipo de projeto que tem essas duas características. Você busca fazer de um jeito que seja repetível e escalável. O que significa repetível? Que você consegue atender todos os clientes do mesmo jeito, você consegue repetir os mesmos processos para levar a sua solução para aquele cliente. Então, se eu for pedir uma corrida no Uber aqui em Campo Grande, for pedir em São Paulo, em Londres, ou sei lá, em Dresden, na Alemanha, vai ser repetido o mesmo processo, entendeu? É igual para todos os outros. E escalável. Escalável significa que para eu atender mais, para eu levar a minha solução para mais e mais gente, eu não preciso necessariamente aumentar o meu custo na mesma proporção. Então, por exemplo, se eu tenho uma padaria tradicional e eu quero atender 5 clientes vendendo pão, eu preciso fazer 5 pães. Se eu quero atender 500 mil clientes, eu tenho que fazer 500 mil pães, eu tenho que abrir uma fábrica, eu tenho que criar todo... Então, uma padaria tradicional, nesse modelo que a gente conhece, não é escalável. Então, o que seria escalável? Eu gravar... Se a gente estivesse fazendo uma videoaula aqui agora, a gente estaria investindo o tempo de estúdio, né, o cachê, né, porque tem que ter cachê. O trabalho de todo mundo que está editando, envolve o trabalho de uma galera que a gente faz o investimento uma vez. Só que se a gente está transformando isso numa videoaula, com essa videoaula a gente consegue vender para um cliente, mas consegue vender para 10, para 15 milhões em todo lugar do mundo. Então, eu consigo atingir em escala, ou seja, atender cada vez mais, sem precisar criar uma nova fábrica, sem precisar investir mais. Então, tô dando essa explicação para quem nunca ouviu falar de startup. Quando eu tô falando de startup, eu tô falando que a minha entrada no mercado foi participando de projetos assim. Ou seja, criei startups, testei startups, né, projetos que eu acho que vão dar escala, vão pegar. A gente joga uma versão no mercado, tenta ver como é que a galera reage e se dá aderência, se as pessoas começam a usar, começam a pedir, a gente vai desenvolvendo aquela solução, né, vai melhorando cada vez mais. E ao longo do tempo, eu além de criar os meus projetos, eu também ajudei outras pessoas a criar os projetos, tanto como consultor, como facilitador, mentor. Então, você se conecta com pessoas que também estão se propõem esse desafio de pensar projetos, pensar em empresas que sejam nesse mesmo formato. Então, ao longo aí de 12 anos, eu tenho feito os meus próprios projetos. Essa é a minha primeira experiência, né, de eu tentar fazer.
Aí a segunda experiência foi de estar acompanhando pessoas que estão fazendo, ou seja, estar orientando uma pessoa sem eu estar pegando aquele operacional, porque o projeto não é meu, o projeto é de outra pessoa. E aí, mais recentemente, conduzindo programas de inovação, conduzindo programas como, por exemplo, o programa de aceleração dentro do Living Lab. É uma construção a muitas mãos, por exemplo, né? A gente criou uma nova versão. Eles já tinham um programa de aceleração de startups, que é basicamente um direcionamento para se você chega lá no Sebrae, querendo fazer um aplicativo, querendo fazer um projeto que se encaixa nessas características que eu falei, né? Que ele possa ser... Aplicativo é o exemplo mais fácil de eu falar para as pessoas colocarem na cabeça, mas qualquer projeto que você pensa que tem essas características, você bate lá no Sebrae e você provavelmente vai ser direcionado para o laboratório de inovação do Sebrae. E ali dentro tem uma diretriz de como é orientado, qual que é o passo a passo. Então, mais recentemente, eu tenho ajudado nesse processo, né? Tanto de conceber esse programa, quanto de executar. Eu também faço as mentorias lá para o Sebrae, qualquer um que tenha uma ideia, que está vendo isso, quer melhorar um processo interno, talvez, né? Talvez vai nascer uma startup de dentro de alguma melhoria de processo que você faz. E aí você consegue... Inclusive, a história do Volan tem muito disso também, né? Acho que é um exemplo que a gente pode falar meio que de spin-off, de uma tecnologia que originalmente foi testada dentro da realidade de uma empresa. Sim. E de dentro dessa empresa depois nasceu uma terceira empresa. Acho que esse é um assunto interessante. Você ajuda muito a gente. É muito bom ouvir isso. Você ajuda muito a gente. Então, assim, para concluir a parte da minha experiência, eu estou há 12 anos nessa loucura de conversar com gente com muita ideia nova, gente que quer criar coisas novas. E eu entendo hoje, na minha concepção, eu tenho uma forma como eu encaro algumas palavras que eu acho que perderam significado ao longo do tempo. Então, tem algumas palavras que, aqui no Brasil, como empreendedorismo, inovação, revolução, tem várias palavras aí que eu acho que a gente precisa ter uma definição para o que a gente acredita do que vai trazer resultado de verdade para a sociedade, digamos assim, para melhorar a vida de quem está trabalhando, para melhorar a vida de quem está fazendo esses projetos. Eu entendo empreender não como um perfil, sabe? O perfil empreendedor. Será que você tem... eu entendo empreender. Isso é polêmico, isso é polêmico. Enfim, mas aí vocês me convidaram. Eu vou falar. A gente já sabia do risco, então pode falar. Não, mas eu só tô convidando as pessoas a talvez refletirem sobre algumas palavras e você não precisa concordar. Só precisa talvez se permitir se desafiar um pensamento. Né? Então, o que eu entendo aí é a forma como eu trabalho e como eu abordo o trabalho de outras pessoas também. Quando você fala que você é empreendedor, que você vai empreender, eu entendo que além das suas atribuições que você tem, ou seja, como programador ou como especialista em gestão, ou como qualquer coisa, você tem aquilo que você faz, o trabalho, você, quando falar eu sou empreendedor, eu vou empreender, eu vou criar um projeto, você tá, como se fosse uma característica, é algo que te qualifica, é um adjetivo que significa que você vai assumir mais duas atribuições, além das outras coisas que você faz. Duas responsabilidades. Uma responsabilidade de mapear a demanda do que deve ser feito ou melhorado, mapear o direcionamento para onde que a gente vai. Então, existe um serviço, uma responsabilidade que você assume quando você é o dono da empresa, e uma delas que eu acredito, é como eu visualizo isso, é você conseguir fazer esse mapeamento, mapear a demanda, mapear a contradição, mapear o que precisa ser resolvido. E do outro lado, a outra atribuição é articular o trabalho para que se entregue a uma solução para essa demanda, que se melhore um processo. Jara, mas só complementando aí, eu acho que uma coisa que quem nunca empreendeu e vai entrar, que é disso que nós estamos falando agora, uma coisa que ele não imagina, ele não passa pela cabeça dele, é quanto tempo ele precisa investir em gestão de pessoas. Conversar. Porque se ele não fizer isso, já era. A pessoa só pensa no produto final. Eu vou lá fazer a roupa, eu vou fazer a pizza, eu vou fazer o software. Mas ele não tem ideia da quantidade de tempo que ele precisa investir dentro das pessoas que trabalham com ele. Isso é uma coisa muito importante para quem for empreender entender. Que o caminho feliz quase nunca é feliz. E tem algo que você falou agora, Lê, que gerou algo em mim, assim, que é muito importante. Por exemplo, tem empresas que a gente conseguiu implementar, por exemplo, os sócios conseguirem conversar toda semana.
Pô, isso é o básico pra mim. Não, é o básico. Isso é louco, Só que isso deu um resultado absurdo. Mas aí que as tá. pessoas fazem. Mas as pessoas não fazem. Não fazem já. As pessoas não Sabe fazem. o que a gente já fez? É igual terapeuta de casal. A gente sentou nós dois, falou, nós temos esses problemas aqui, como que vocês vão resolver? Mas meu trabalho é basicamente isso. é sentar com... Porque assim... Eu até Psicólogo de empresa. Eu Ok? faço isso mesmo. Eu não quero provocar os psicólogos, então eu não falo nesse ponto. Porque você estudou pra caramba, você que é psicólogo tá assistindo isso, eu não estudei essa referência, você estudou. Mas, eu até faço uma provocação que o Art lembra de vez em quando, né? Que eu falo que empresa nem existe. Né? Eu adoro. É só uma... Não é uma coisa embasada, é só uma provocação pra você pensar o seguinte, o que existe de verdade, se você for computar o trabalho de alguém que tá querendo criar uma empresa, é um jogo de conversa. Você precisa estar conversando, porque você precisa convencer a galera a primeiro vir trabalhar para dedicar um tempo da vida dela a vir todo dia, bater aquele ponto, fazer essa função da melhor forma. Você vai ter que estar conversando com essa pessoa para convencer isso. Você tem que organizar conversar com essa pessoa para que essas outras pessoas consigam convencer outras pessoas a vir. Será que é convencer? Não, que eu Eu tô só levantando. Eu não sei. Não, porque tem muita gente que convence. É porque assim, se você Mas for falar- tem- É verdade. Mas o convence não tá atrelado com a entrega. Uhum. É porque assim, você consegue me convencer. Se você comprar uma mesa de ping-pong na sua empresa, eu vou lá e vou... Não, eu não sei se a gente... É porque vocês vão falar de retenção, aí eu quero falar de uma outra provocação na hora que for entrar na retenção interna, né? De funcionário e tal. Eu acho só que a nossa pegada, porque aí eu falo nossa porque eu te conheço nesse ponto, e é a nossa pegada, que eu sempre faço analogia, que é uma analogia antiga, mas que é válida, que é do jardim. O que você tem que fazer na sua empresa é fazer o melhor jardim que existe para as borboletinhas, que são as pessoas que vão acreditar no seu sonho, que vão colocar o tempo da vida delas no seu sonho, que vão acordar de manhã e vão lá para o seu sonho para ajudar você a chegar lá. O seu jardim tem que ser maravilhoso. E aí você não precisa convencer ninguém, porque elas vão vir doida para chegar no seu jardim. Elas vão olhar os outros jardins e falar assim, caramba... Eu quero o jardim do Miguel ali, olha que jardim lindo, florido, um sol bonito, todo pintado, delicioso, olha só, ele me respeita, ele me valoriza, eu tenho é meio babaca falar plano de carreira, mas assim, eu tenho um futuro, eu consigo enxergar uma evolução pessoal, profissional, financeira, inclusive intelectual dentro desse negócio. Então eu acho que essa preocupação está tudo conectado na história da conversa, porque você precisa conversar para entender o que as pessoas precisam para o seu jardim estar sempre sendo melhorado. Então, para mim é fundamental você estar preocupado. Eu tenho desculpa roubar esse gancho, Não, tá tranquilo. que ficou comprido, mas eu vou fechar falando o seguinte, eu não sei se é técnica, eu não sei se é uma crença, eu não sei o que é, mas é bem simples, todo mundo vai entender. Você precisa ter as melhores pessoas trabalhando. As melhores que existem. As melhores. Se você tiver as melhores pessoas, você vai ter o melhor produto. Consequentemente, você vai ter a melhor produtividade, performance, lucro, o que você quiser chamar em cima disso. É assim que eu funciono, é assim que eu trabalho. Então, eu quando olho um negócio... Eu não complico muito o negócio, não. Eu busco ter as melhores pessoas, as melhores mentes fazendo aquele negócio. A partir disso, consequentemente, se eu tenho o melhor do lado de cá, o resultado disso é um produto foda. Se eu tenho um produto foda, um preço condizente com a realidade, eu consigo ter um monte de cliente. A partir desses clientes, o negócio acabou, deu certo, valeu. Porque ele fecha a conta no fim do dia. Então, eu acho que basicamente, se você quiser montar uma empresa, a primeira coisa que você tem que pensar, na minha opinião, é isso, porque a gente não faz sozinho, a não ser que sejam raras exceções, você vai precisar de funcionário, e você precisa que a sua empresa seja um jardim muito bonito. Eu quero colaborar com isso, chegando no Celso Portiolli. É isso que eu adoro, irmão. Vai. É isso que eu adoro. Porque, vamos, pra adicionar isso, porque o que o Ale tá puxando é uma linha de raciocínio de você buscar competitividade, se destacar no mercado por meio de ser competitivo no mercado de trabalho, certo? Ou seja, se você faz um bom jardim, que você é competitivo, a hora que alguém vai ver algum
especialista que você está tentando atrair, algum funcionário, alguém com potencial que está procurando uma oportunidade, vai ver a sua oportunidade que você está oferecendo em termos da condição de trabalho que você consegue ofertar e vai comparar com outros. E aí isso é você ser competitivo no mercado de trabalho para depois isso garantir competitividade em outras áreas, porque você vai atrair as pessoas que vão ser mais exigentes consigo mesmo, com as outras, enfim, que é até a discussão entre convencimento ou, na verdade, só estruturação mesmo. Eu só tenho medo da palavra convencimento. Não, mas eu prefiro mesmo a parte de estruturação. Eu acho que mundo coach que a gente pra gente... Eu fui vendedor durante muito tempo, aí quando eu tava no pitch, a pessoa falava assim, você tá tentando me convencer, né? Eu falava, não, tô abrindo sua mente. Te conhecendo, eu acho que você tava entrando na mente dela, viu, Miguel? Então na minha mente. pode usar isso aí, viu, pessoal? O ponto que eu queria chegar do Celso Portiolli é que é o seguinte, é até uma provocação, voltando, quando você falou, será que custa caro fazer isso? Você tomar uma decisão por ter uma área para pensar melhor os projetos, ou então estruturar a sua empresa de um jeito que ela vire um jardim atraente para as pessoas quererem trabalhar contigo? Eu gosto de usar esse exemplo do Celso Portiolli, que ele gastou, sei lá quantos milhões numa piscina, né? Então, o investimento, eu acho que muito empresário toma, porque eu... Você lê contigo? Eu não sabia. eu não sei, caiu na internet. Não, eu já sei. Foi no Twitter, cara. Foi no Twitter. Foi o giro dos famosos. Eu gosto de levar essa história porque é um personagem que todo mundo conhece e é muito didático em termos de valorização do que você quer investir, certo? Então, assim, eu sinto que tem muito empresário Celso Portiolli, que ele vê a piscina incrível, certo? E ele se esquece que para manter aquela piscina precisa de trabalho. Você precisa... Ele acha barato investir na piscina de milhões, mas ele não contrata um cara para fazer a manutenção da piscina, ele mesmo vai fazer. O Celso Portiolli, que tem o valor do tempo dele, que tem as coisas ali para fazer, ele vai lá limpar, ele vai lá fazer porque... Ele quer investir milhões aqui, mas ele não quer gastar R$200 no negócio para manter. Então tem essa provocação. A gente tá falando como... Às vezes pode parecer viagem, porque a gente fala que é jogo de conversa e tudo mais. E parece que a gente tá falando só de tecnologia. Cara, pra esse copo tá aqui, pra essa mesa tá aqui, ela teve que ter sido cortada, ela teve que ser montada, pra esse estúdio tá aqui, essa televisão, mano, envolveu muita gente, cara, pra fazer essa televisão, pra ela chegar aqui, pra tá gravando aqui, pra tá editando, pra chegar no computador, na tela que você tá vendo do celular, o celular. Então tudo é a colaboração entre muita gente, que você tem que estar alinhado, indo pra uma mesma direção, por um mesmo motivo. Pra qualquer coisa acontecer, envolve muito trabalho. E aí, a gente pega uma literatura de startup, por exemplo, e não tem uma linha falando sobre trabalho. Entendeu? Porque é tão profunda como um pires, como você... a profundidade de um pires. O cara acha que é um oceano ali de conhecimento e vai te ensinar a ficar rico ou qualquer coisa dessa. E você vê que, na verdade, é um pires, porque a base, a substância de tudo que tá aí, tudo é feito desse trabalho, que é feito a partir da colaboração entre várias pessoas. O Alexandre falou, né? Porque você não vai fazer sozinho, a não ser que seja um caso muito raro. Eu não conheci um caso de alguém que fez sozinho. Não, só tô dizendo assim, às vezes não é questão de ficar rico, mas tem gente, por exemplo, que trabalha em casa e é sozinho, sim. Serviço e tal. Claro que... Mas ele abriu uma empresa, ele emite nota e tal. Então, assim, tem o caso, é mais raro, mas tem o caso do cara que abre uma empresa e é sozinho. Mas, claro que nós estamos falando de uma minoria, mas que está aumentando por causa da tecnologia, por causa da inteligência artificial, uma série de coisas. E o ponto que eu queria chegar para fechar esse ponto o que você está achando que é caro, às vezes nessa mudança de processo, nessa conversa que você vai ter, você vai sentir que é um investimento no começo, mas você vai ver que caro é você não ter dado. Caro você... é seu cliente reclamar do seu produto. E você nem saber. Caro é seu funcionário ir embora e você não ter quem fazer o que tem que ser feito e ele levar, inclusive, o know-how, o conhecimento, porque você não investiu em como disseminar isso lá dentro, ou como ter pelo menos um lugar dentro da sua empresa onde essas informações estão armazenadas. Caro é o teu negócio pro buraco. Isso é caro. O resto é investimento. Para você se proteger e você poder não cair nesses problemas que eu acabei de falar. Perfeito. Agora, fechando a história de trabalho, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho 49 anos de idade. Eu vou fazer a conta certa para não errar. Ok, eu tenho 35 anos de trabalho. Fora que dos 9 aos 14 eu trabalhava também. Então, se eu for contar isso, então dá quase 41 anos. Mas vamos lá. O que eu estou dizendo é o seguinte. Eu nunca consegui na minha vida achar ou pensar ou imaginar que algo exista ou funcione ou que vai sem trabalho. Muitos dos problemas é que as pessoas elas buscam tanto cortar caminho que elas ficam sem o caminho.
É. Entende? A gente precisa trabalhar, a gente precisa se esforçar, a gente precisa fazer acontecer. E não é uma questão de tipo assim, você vai esgoelar o seu funcionário. Eu nem tô falando de funcionário, eu tô falando de mim. Eu tô falando de mim quando eu era funcionário, eu tô falando de mim quando eu era estudante, eu tô falando de mim sendo filho, eu tô falando de mim sendo empresário, eu tô falando de mim sendo pai, eu tô falando de mim sendo sócio, eu tô falando de mim sendo... Faz a porra do seu trampo, caralho. É simples. A gente precisa assumir as coisas, o que a gente precisa fazer. A gente precisa engolir o choro e fazer. Vai ter dia que você vai chorar? Claro, eu choro pra caralho, é foda, a vida é foda. Mas é o seguinte, amanhã a conta vem. Amanhã seu filho precisa ser educado. Depois da manhã a sua mãe precisa de um remédio. Daqui 3 dias a sua mulher vai ter um filho. Então é o seguinte, a gente precisa trabalhar. A gente precisa se esforçar, a gente precisa se educar, a gente precisa se dedicar, a gente precisa aprender, a gente precisa crescer. Não foi eu que inventei a porra do mundo, é assim que funciona. Sabe por quê? Porque as pessoas estão evoluindo. Se a gente não evoluir, se a gente não for atrás, se a gente não for, a gente está para trás. E não é para trás das pessoas, é para trás de você. A sua luta é contra você. Eu quero ser melhor amanhã do que eu era um mês atrás. É só isso que me importa. Não interessa o que o outro está fazendo, interessa o que eu faço. Porque eu preciso buscar a minha evolução. Porque se eu tenho consciência que eu... Vamos cair lá na Bíblia no bom combate. Se eu tenho consciência que eu estou dando o meu melhor para mim, mesmo que vai acontecer nas minhas derrotas, eu vou saber que eu fiz a minha parte. E é isso que importa. Porque esse negócio de ser rico, não sei o quê, eu tô falando rico de verdade, tá? Isso aí é a minoria da minoria da minoria da minoria da minoria. A gente tá careca de saber que é 0,01% do mundo que nós estamos falando desse tipo de dinheiro, de ser milionário, do cara, não sei o quê. Então, assim, a gente nem sabe, entendeu? Se vai ou se não vai. O que importa é como você vai viver. Isso. O quão digno vai ser a sua vida. O quão digno você chegar à noite na sua casa e falar assim, caralho, corri, hein? Porra. E aí vem seu filho te dar um oi, vem sua filha te dar um oi, e você tá feliz. Isso porque mesmo. Você tá buscando fazer a sua parte. Sabe que isso que você trouxe é um ponto muito importante. Eu tava conversando com um familiar, né, na virada... No Natal, não foi na virada. E ele falou que tava pensando em empreender, o que eu achava. Achou isso maravilhoso, né? Talvez ele esteja assistindo. Aí eu falei pra ele, quanto que você ganha onde você trabalha? 6 mil. Pô, legal. Mas por que você quer empreender? Ele falou pra ter paz de espírito. Falei, cara, olha, eu vou te só dizer um negócio, cara. Começou errado. Tá? Então, assim, isso que você falou, é trabalho, cara. Independente se você é colaborador ou se você é empresário. É muito trabalho. É muito trabalho. Outro ponto que eu não quero fugir dessa meada também, você falou o que é caro, né? Você levantou várias coisas que são mais caros. Mais caro do que o cara não fazer o certo, não fazer o que deve ser feito. E uma coisa que eu e o Arthur sempre fala pros empresários, caro como se você não tem os dados? Não, você nem sabe, né? Você nem sabe. Você tá analisando com base no quê? Mais uma vez, no achismo. Então, é um corte muito forte nessa questão, né? E ali, trazendo pro Jara, que eu gostaria até depois de passar essa fala pro Arthur também, quando você traz esse fato do Celso Portiolli, né? Ou então, para condensar tudo isso, o quanto que tudo tem muita gente. E você percebe que você é cercado, de que você não é independente, de que você só é mais uma peça nesse mundo e tudo mais. Fazer a sua parte, igual a Ali falou, né? O cara ele tem que ter consciência total e muito clara de que ele não tem que ser muito humilde para aceitar que ele é só mais um. Porque enquanto esses caras, e a gente sempre levanta essa pauta, sobem no palco para falar que você deve ser o próprio Steve Jobs, o cara não tá fazendo o básico, sabe? O cara não tá fazendo o básico. Então, o senso da autorresponsabilidade sobre o negócio, sobre a família, sobre a gestão dele de pessoas e parar de colocar a culpa nos outros, vai mudar o negócio dele. Sobre a existência dele. Né? E talvez quando a gente é criança, a gente fala, eu não pedi pra nascer, né? Mas depois você não tem escolha, né? Mas dentro disso, eu e o Arthur, a gente faz muito esse trabalho, que acaba sendo um pouco disso, né, Arthur? De fazer esse lado psicólogo dos caras. A gente foge o máximo possível, tanto que a gente cortou esse negócio de mentoria, porque acabava o cara falava da mulher dele, a mulher falava do marido, do filho, né? E aí o cara pagava pra gente fazer essa terapia psicológica com eles. Mas essa é a demanda real. Tem muita orientação que eu precisei interromper pra falar assim, cara, você não tem condição. Como que você quer pensar em um projeto novo,
Você quer lançar uma plataforma, você quer não sei o quê. Se a sua vida tá um caos, você tá preocupado, você não vai conseguir pagar o aluguel no mês que vem, você não sabe se tem onde morar, ou se tá tendo um problema, entendeu? Lógico, são casos e casos. Mas às vezes a orientação, como alguém que orienta, né, empresário, pode parecer besta, né? O cara falando, não, você tá orientando o cara a parar. Cara, às vezes você precisa parar. Projeto é ilimitado, projeto é infinito. Sempre tem coisa pra melhorar, sempre tem coisa pra você construir, sempre dá pra você fazer mais. Agora você precisa dormir, você precisa ir ao banheiro, você precisa descansar, você precisa viver, você tem várias outras coisas. Às vezes você precisa se preocupar se você tem o que comer hoje. Não adianta você ficar sonhando na inovação, do negócio todo, se você não tem o que comer. Você precisa resolver o problema da comida. Uhum. Literalmente. E dentro desse... Gostaria que você comentasse essa parte, porque o Arthur ele tem uma abertura com as pessoas impressionante. A pessoa ligar, falar, ó, eu vou te falar a verdade, o empresário fala. Aí o cara conta que a avó dele colocou grana no negócio. São as novelas que são contadas por arte. Nossa, cara. Aí... Mas sabe uma coisa interessante que a gente faz? Toda segunda de manhã, a gente foi amadurecendo muito isso com o tempo. A gente tinha uma rotina de conversar, falar assim, vamos falar sobre a empresa e tal, não sei o que. Aquilo tem que melhorar e tal. No final do ano passado pra cá, a gente começou a dar feedback um pro outro, assim, você é isso. Nerd. Tá bom, mas você é isso. Mas não a fim de machucar, né? A fim de falar assim, cara, eu quero ser o melhor. Porque você melhor me deixa melhor, deixa todo mundo melhor. Então, né? E... Cai na humildade que você falou. Cai na humildade. Porque fere, não deixa de ferir. Claro que fere. Não deixa Claro de ferir. que fere. Mas, Art, comenta um pouco sobre isso. Eu acho que é um elemento muito importante falando de liderança, de gestão, de inovação. É um ponto importante. Acredito que a gente consiga aprender muito tudo isso que você falou, Miguel, a partir da música. Por quê? O Jara também, a gente tem um grupo musical, né, e a gente aprende muito com a música, porque, não, é legal tocar lá, você tá no palco e tá fazendo, mas quem que vai carregar a guitarra lá? Não, você já viu, quem carrega o amplificador, quem que monta a bateria, chega lá? A gente mesmo. Não, ajude o baterista, se você tá em banda, cara, não seja um babaca, ajude o baterista. Essa é a realidade. A galera... Mas o vocalista é estrela, né? Assim, mas por isso que ele tem que ajudar o baterista, porque aí você coloca o vocalista no lugar dele, que é o road do baterista. E a gente aprende muito com isso, porque a galera pensa, tocando no Spotify, tá, não sei o que lá, show, não sei o que. A galera imagina o cenário, nossa, você... Eu falei, não, cara, eu carrego lá, a gente não te tira dinheiro, a gente tá acreditando, é o projeto, é a realidade, é realmente fazer acontecer. E é um pouco do que você falou, porque a galera pensa que é um das fadas. Ping-pong é vontade. Não existe isso. A realidade é bem essa, né? Tem que correr e trabalhar, que nem o Ale falou. É muito sobre isso. Correr, trabalhar, fazer acontecer, né? Ter humildade. Ter humildade, pô. Carregar o prato da bateria lá. Eu acho que é um dos pontos principais de um profissional. Que a gente transfere isso para uma pessoa. É a humildade. Sempre a gente precisa aprender, sempre a gente precisa ouvir, sempre a gente precisa ver. Mas é natural, conforme o tempo passa, conforme você cresce na sua carreira, é natural, somos seres humanos, vir um ego junto, vir uma porrada de coisa. E aí é sempre bom você ter mentoria, você ter pessoas que consigam virar para você e falar hello. Aperta o térreo aí que você tá muito alto, você tá viajando, sabe? Então, é legal você ter essas pessoas, por isso que é importante você estar aberto a ouvir e sempre entender que é bem possível que você esteja errado. É bem possível que você esteja errado. A gente tá falando de humildade, se a gente for falar em termos práticos, na verdade, é você ter a coragem de admitir que quem sabe melhor como fazer melhor aquele processo é a pessoa que está fazendo aquele, não você que teve a ideia e aí agora, não, vamos fazer desse outro jeito. É você ter a humildade de criar um espaço, conseguir fazer na sua empresa essa área de pesquisa e desenvolvimento, mas de uma forma bem simples, que eu preciso conversar com quem está fazendo aquilo, qual que é o trabalhador que está responsável por isso, está travando onde? E ter humildade de ouvir esses pontos e ver que a solução tá lá, entendeu? Não é você ser o... que você tinha dado exemplo lá de quem vende a palestra falando para você ser o Steve Jobs. Não é você chegar na empresa e falar assim, agora eu vou inovar tudo, eu estou cheio de ideias.
Porque a pessoa que tá ali fazendo, ela já sabe o que pode melhorar. Ela tá fazendo ali todo... Você não tem que ter uma ideia nova. Você tem que dar espaço e motivação. Tem que dar alguma motivação no sentido abstrato. Um motivo claro. Um motivo real para que a pessoa queira fazer aquele mesmo trabalho que ela faz 20% melhor, com 20% mais de eficácia. Eu acho que o espaço e liberdade é fundamental. E aí você tem que ter coragem para poder passar a liberdade. Não, coragem e humildade. Coragem e humildade, é. Mas, e às vezes, se é difícil você ter essa humildade, pensa diferente. Pensa que a pessoa está investindo muito mais tempo do que você naquilo e ela vai ter uma visão melhor do que a sua. Se for mais fácil pro seu ego... É simples, resolve. O problema é o resultado. O que importa no fim é o resultado. Convença-se do jeito que você preferir. Sim. O que é melhor pra você. Mas eu gostaria que vocês comentassem, os três comentassem sobre o mesmo ponto, a sua opinião, e como fazer diferente. Eu trabalhei em várias empresas, pequenas, médias, grandes. Eu sempre ouvi a história, minha porta está sempre aberta. Pode falar pra mim, né, uma ideia que você tenha, uma chance pra gente melhorar. Aí chega lá, você fala, então, pensei o seguinte, vamos largar a mão de taça e vamos tomar em copo, que é mais fácil de pegar, essa taça é um pouco pesada. O cara fala, não, irmão, sempre foi assim aqui, né, vou ter que investir, né? Então eu vejo uma falta de tato nas empresas e nos líderes para também aceitar esse feedback vindo de colaborador, né? Começando por você, Art, como fazer isso, né? O colaborador que ele tem uma ideia, porque o Jara levantou um ponto muito importante. Muitas vezes, a sua inovação, você nem precisa pensar, pede a opinião de alguém que está fazendo todos os dias. Que tem assim, o futuro já está ali, entendeu? Ele só não está sendo implantado. Não é uma coisa que você tem que pensar algo novo, ele já está ali, a forma melhor. E o conhecimento já existe, só que não tem motivação pro cara poder... Não tem um motivo claro pro cara poder chegar no chefe e implantar isso. Ou, às vezes, porque é isso que você falou mesmo, né? Não é que eu tô roubando o lugar do Art. Fala aí, Art. Não, é isso, é sobre isso. Não, tem o que a gente aprendeu no EG, né? Que, assim, são aquelas conversas com a equipe. Né? Na realidade, você tem que... Muitas das vezes o empresário não sabe o que perguntar. Então, você fazendo uma lista de perguntas, primeiro, que nem a gente tem agora... você consegue extrair a melhor informação. É porque o colaborador não sabe o que responder quando ele chega. Eu quero melhorar. O empresário levanta a pauta. Ele fala, posso falar uma coisa? Claro. Eu acho que tem tudo a ver com o nosso podcast que a gente gravou anterior. Eu acho que o empresário não sabe o que perguntar porque ele não está se colocando na posição que ele deveria estar. Ele não está pensando o suficiente o que ele precisa fazer para o funcionário dele se sentir melhor. Consequentemente, para mim, não parece genuíno. O funcionário não sabe o que responder porque o empresário não montou um safe space, um ambiente seguro, um lugar onde ele possa se expressar e ele entender que mesmo que ele fale algo que vai completamente contra tudo que os coaches estão falando por aí, ou o próprio chefe dele, que ele não vai ser mandado embora, não vai receber nenhum tipo de represária em função do que ele está falando. Então, eu acho que é muito fácil essa coachaiada aí virar e falar assim, não, conversa, e é bonito, o cara fala o que você falou mesmo, porque o coach falou, mandou ele falar. Aí ele chega e fala assim, olha, minha porta está sempre aberta, seja você seu ônibus, entendeu? E todas essas papagaiadas que tem por aí. Sabe o que é difícil? Difícil é o funcionário chegar em casa e não ligar o Netflix e ele ficar pensando o funcionário não, desculpa, o empreendedor, chega, ou o chefe do departamento, ou o gerente, não importa, qualquer líder. Ele chegar em casa, em vez de ligar o Netflix, ele pensar no dia a dia dos liderados dele, como que ele pode fazer a vida deles melhor, quais são os problemas que existem hoje que ele pode efetivamente mudar a vida das pessoas que estão com ele. Se for genuíno, Miguel, se for genuíno, ele vai saber as perguntas, porque ele se colocou no lugar e ele sabe, porque todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Não vem com essa conversa. Todo mundo sabe. Você não sabe que não é para se trabalhar 15 horas por dia? Você não sabe quando uma pessoa está burnout e você precisa que ela precisa ficar em casa e descansar? Você não sabe que a mãe do cara está operando de câncer, o lugar dele não é estar sentado ali, mas você devia estar deixando ele com a mãe dele? Você não sabe que o filho dele está nascendo e ele tem que estar lá? Todo mundo sabe.
Você não sabe que ele está doente, ele não devia estar naquela empresa, ele devia estar em casa descansando? Todo mundo sabe. Você não sabe que o salário que você está pagando para ele não é o salário condizente com o que ele está fazendo? Você sabe também. Só que entra, nós precisamos dar muito lucro. Aí depois nós precisamos dar mais lucro. Aí depois nós precisamos dar mais lucro ainda. Aí depois que você tem todos esses lucros, por que a gente não faz mais um corte de 15%? Porque aí a gente vai ter mais lucro. O que você não entende é que você está cortando a corda que você está pendurado. Sim. Porque os teus funcionários é a corda que te segura. A tua empresa é aquilo, como o Jara colocou, Só existe. quantas pessoas são envolvidas para as coisas acontecerem. Então, só para fechar a história, eu acho que precisa ser genuíno. Se as pessoas que conversam comigo, uma coisa que eu gostaria que elas tirassem é o seguinte: não queira repetir o que esses caras falam, mas pense de verdade e monte um plano genuíno de fazer mudança para as pessoas que trabalham com você. Precisa ser genuíno e não, mas eu li no livro ontem, então isso é legal, isso é bom, e os funcionários vão ficar, não. E aí força a goela abaixo. Eu e o Arthur conhecemos um cara que depois a gente te apresentou. Ele dava 45 dias de afastamento pro cara que virava pai, que o filho nascia, né? Gente, que loucura! É 3 dias, se não me engano, 3 ou 5 dias, eu não tenho esse conhecimento. Ele dava 45. E a gente, que loucura, mas como assim? Ele falou, cara, é simples. Esse cara tem um recém-nascido em casa. Ele não vai ter paz no trabalho depois de 3 dias que viu a criança. Aí, a mulher dele tem algumas complicações depois. Ela precisa de cuidados, etc. Esse cara não vai estar focado aqui. Esse bebê pode ser que nos primeiros dias precise de máxima atenção, porque pode ser que a gravidez não tenha sido totalmente certa. Pode ser. São 45 dias que eu deixo esse cara em paz, para quando ele voltar performando. É bonito? É. Mas é simples. Se eu tenho um cara em paz aqui, ele vai dar resultado. Não, você continua com o pensamento do lucro, só que você está sendo inteligente. Só que você está sendo inteligente e humano. É isso aí. Perfeito, perfeito. Jara, sobre esse ponto... Meu ponto, cara, tem uma coisa que a gente conversa, que às vezes eu trago, que é o lance da cultura LinkedIn, né? É mito. Eu não consigo ouvir essa palavra enfim, eu não vou entrar a fundo na cultura LinkedIn, mas eu vou usar uma frase da cultura LinkedIn, que é o vista a camisa da empresa, né? É bem popular essa. Que entra junto do ponto que o Ale estava trazendo. Eu sinto que, assim, hoje em dia, ao longo dos anos, esse lance da cultura LinkedIn, que eu faço a piada e tudo mais, é só uma visão crítica que eu acho que está faltando bastante. Hoje em dia, tem muitas pessoas sendo incentivadas a criar negócios, tem muita gente acreditando em sonho, ou seja, tem muita gente vendendo sonhos absurdos, sonhos de 100 mil reais de renda extra sem sair de casa, entendeu? A gente sabe que tem essa movimentação, tem muito charlatanismo, tem muita gente querendo. Se você quer fazer uma empresa agora, provavelmente daqui a 1, 2 semanas vai ter 6, 7 pessoas tentando fechar algum projeto contigo, tentando subir em cima disso. Então, eu acho que existe uma carência, uma visão crítica, que é direção defensiva. Você está assistindo esse conteúdo, provavelmente está procurando informação. Você tem um sonho, você quer melhorar alguma coisa da empresa e você está se dispondo a ouvir pessoas. E aí vem a parte do senso crítico. Então, quando eu trago a brincadeira do LinkedIn, é só para provocar mesmo, para você não aceitar as coisas só porque o cara está num palco e você está ali assistindo que o cara está no palco. Você ter senso crítico. E uma das coisas que eu acho que é importante você trabalhar o senso crítico é nessa ideia do vista a camisa da empresa, que é um dos discursos que ele é disseminado, só que o lado oposto. Porque que estrutura você está criando? Você está lá pedindo para o cara vestir a camisa da empresa, para que ele dedique, para que ele pense em formas de melhorar o processo e tudo mais. E a empresa está fazendo o que para vestir a camisa do cara? De verdade. Que é criar esse processo, que é de fato você pensar de uma forma concreta. Eu dou um horizonte para que o cara vista a camisa da empresa, para que o cara tente pensar sobre o trabalho ao invés de só chegar no automático e fazer, para que ele queira se dedicar, queira pensar formas de melhoria.
eu coloco isso na estrutura de como funciona a empresa. Ô, Jara, mas me toquei de uma coisa aqui, que é uma coisa que eu acho que as pessoas não têm isso muito claro. O dono de empresa bom mesmo é aquele que faz a empresa que não precisa dele. E aí ele consegue investir tempo para estar fazendo tudo isso. Estratégia que você falou, que é onde ele deveria estar, cuidando dos funcionários dele, olhando para o horizonte, a cabeça levantada, porque se você estiver afundado na tua operação, é impossível você fazer tudo isso que a gente está falando. Impossível. Então, assim, a visão tem que ser assim, de novo, né? Eu sei que, mas a minha empresa não existe sem mim. Não, ela existe, porque tantas outras existem. Então, assim, eu sempre, com o meu sócio, eu sempre falo assim, a empresa que nós estamos construindo aqui, ela não pode depender da gente. E é isso, cada decisão que você toma tem que ser para isso. E vem com terceirização, e vem com um monte de dados, e com tudo que a gente está falando aqui. E aí, Jara, uma vez que esse cara consiga não estar afundado no pé da operação, desesperado com suporte à produção e tudo, ele consiga pensar de uma maneira crítica e não escutar esses coach e fazer o que precisa ser feito de uma forma genuína. O que eu tinha falado lá atrás, que é como eu vejo que é o papel de verdade do empresário, que é mapear o que precisa ser melhorado, as demandas, tanto internas quanto externas, e articular trabalho para que isso aconteça. Se você está 100% focado nisso, você está pensando em todas essas partes que você está falando. Então, se você conquistar que você consiga dedicar o seu tempo, o seu horário de trabalho nisso, quer dizer que esse é um bom horizonte para você mirar. E aí, para eu fechar a linha da pergunta que o Miguel trouxe, é o seguinte, você falou assim, e a empresa fala, ele vê lá no palco, abre e conversa com a galera. Aí a empresa, né, o empresário chega e fala, não, vamos abrir para conversar. E aí o cara dá a ideia do copo, né, e aí ele vê logo na primeira interação que não vai rolar nada. É nesse ponto que eu estou falando, e o Alexandre deu um exemplo de se criar um espaço seguro. Esse foi um piloto que a gente fez no ano passado no Volan. A gente criou uma dinâmica chamada Ágora Empresarial, que você precisa ter coragem para participar. Bastante. Falando com o empresário diretamente, porque o funcionário, se você conseguir implantar isso da forma correta, o funcionário vai adorar participar disso, se você conseguir implantar da forma correta. Mas você está falando de uma situação, eu estou respondendo a sua situação com um projeto específico que a gente fez, por exemplo, uma forma de estruturar a empresa, certo? Comenta rapidinho como é que funciona, de forma bem sucinta. O Ágora, se você for procurar na referência, é o espaço onde você tem a discussão dos filósofos lá na Grécia Antiga. Então, um espaço onde é para ter quebra-pau, entendeu? Para ideias contrárias serem colocadas sem medo de represália, para o papo reto que a gente para dar um lugar de fala pro funcionário e o proprietário ouvir. Não, eu tô falando da referência do Ágora, ok. Como nome, certo? Eu vou chegar na parte, que agora entortou. O que eu tô dizendo a gente pegou essa referência de um espaço onde você consegue falar abertamente dos assuntos e a gente coloca isso dentro da rotina da empresa. Uma vez por mês, a gente traz um assunto que a gente acha que é relevante, do que precisa ser discutido, para a gente pensar sobre o trabalho, pensar sobre a decisão que todo mundo está tomando lá todos os dias, de acordar, se preparar e ir lá dedicar as horas de trabalho e depois voltar para casa. Essa pessoa está todo dia tomando essa decisão, ela está vindo lá e argumentando com a gente, só que ela não está pensando nisso. Então, a gente cria um espaço onde durante 1 hora, às vezes 1h30, às vezes 2 horas, onde a gente vai levantar isso e conversar sobre isso de uma forma honesta e ver se sai algum encaminhamento a partir daí. E não só trabalho, a gente fala sobre conversas difíceis de maneira geral. A gente fala sobre assédio sexual, a gente fala sobre vários assuntos polêmicos. O Ágora... Inclusive sobre preconceito. Sim. Uma série de coisas. É sobre tudo que precisa ser conversado, que a gente levanta do que precisa ser conversado. É a conversa necessária. E que há um medo pra se conversar. O Ágora, sabe o que ele me lembra? Quando eu era moleque, a gente falava entre os amigos assim, bora 5 minutinhos de porrada aqui sem perder a amizade? É um pouquinho assim, não tô dizendo que é isso, tá? Mas o que é? É um risco danado. O que eu tô dizendo, quando eu uso essas analogias justamente pra brincar em cima disso, é porque não adianta nada você falar que você vai dar um espaço aberto, e aí todo mundo fica acanhado porque tem medo de falar. Você tem que ter a coragem, você como empresário, de ouvir coisas que você não vai gostar de ouvir. E você, se for certo... É um processo para chegar nisso. Não é uma coisa que você vai implantar agora.
né? Nossa. E eu, por exemplo, nunca tive medo do Ágora. Uhum. Não que eu não levei porrada, porque eu levei. Levou. Mas eu, como é genuíno, como eu tô realmente interessado em melhorar, a minha empresa, olhando na visão do funcionário, eu nunca tive medo, porque eu sei que todas as minhas atitudes estão buscando isso. Então, eu ia tranquilo. E as porradas, elas vinham, eu olhava e falava assim, caramba, tô comendo bronha aqui, preciso melhorar isso também. Tem coisa que não, tem coisa que o funcionário tá falando e tá errado, como é normal, nunca vamos esquecer isso. Porque parece também que a gente tá falando assim, não, você tem que ir lá e tudo... Escutar quietinho. Não é assim. Como tudo na vida é uma troca. Tudo. Então, a única diferença é que hoje pende muito pro lado de o empreendedor ele tá fazendo um favor para a sociedade, para dando emprego e tal. Tem muito essa visão hoje em dia e nós estamos desmistificando um pouco isso. E existe um balanço entre isso. O empreendedor é fundamental. Não existiria um país sem empreendedor, porque ele cria negócio, ele cria... Movimento economia, né? Movimento economia. Mas ele não consegue fazer nada disso sem um funcionário. Então é um balanço. Existe um pêndulo que precisa estar equilibrado nisso. Isso. E é sobre isso que a gente está falando. Ninguém está falando que teu funcionário é para ficar jogando ping-pong o dia inteiro ou é para ficar andando pelado na piscina. Ninguém está dizendo isso. Nós estamos dizendo que vamos olhar para ele, vamos cuidar do jardim, porque ele queira estar lá, preocupado com tudo, que dentro daquela analogia seu produto vai ser melhor. Mas o funcionário tem toda a responsabilidade dele, os compromissos dele, e ele tem que fazer a parte dele. E amarrando só com a pergunta, que a gente está trazendo toda essa discussão e a gente trouxe essa questão do Ágora, porque, e aí o Alexandre está falando de que já estava pronto, que a gente está falando da humildade, de você, né, estar pronto para isso. Da primeira vez que o cara falar que é pra trocar o copo e ele sentir que nem foi ouvido, nunca mais. Ele tomou uma represália. Pode ser que realmente não dê pra mudar o copo. Não, tudo bem, mas problema não foi dada uma argumentação, não foi dada uma desculpa, tipo uma conversa com o pessoal, foi só a partir do momento que ele percebe, e às vezes a percepção pode até ser errada. Por isso que é o cuidado que você tem que ter nesse jogo de conversas que é criar uma empresa. Porque se ele tiver a percepção de que não importa o que ele for falar, você nunca mais vai conseguir chamar o cara. E os caras do lado também. Todo mundo em volta vai ver que aí, que foi bobo, foi da ideia lá. Né? Claro, esse cara, aí vai todo mundo fazer piadinha com o cara. Mas é Juvenal mesmo, né? É Juvenal, tinha que ser o estagiário. Aí, o cara acha que vai ter as ideias ouvidas aqui. Cara, se você acha que esse tipo de conversa acontece na sua empresa, isso é um problema, cara. É um problema enorme. Eu só quero fechar essa coisa falando assim, ó, se você mete muito pau no seu chefe, se você reclama muito do seu trabalho, simplesmente vai embora, bicho. É simples. Tá cheio de outras empresas que vão te valorizar. É simples. Rapaz, uma vez o Ale soltou isso numa palestra. Meu irmão, olha a pauta que... cheio de gente que é funcionário lá, e a mulher levantou, não, aquilo lá na minha empresa, ele falou, então sai. É simples. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. A gente vai caminhando pro fim, tá? Eu vivi momentos com esses três aqui da mesa incríveis, porque eu vi tudo isso que foi conversado acontecer, né? Você pode achar, porque nós temos muito carinho pelos nossos ouvintes, que é o pequeno e médio, porque são os pequenos e médios que movimentam a economia, que dá mais emprego, né? Então a gente tem muito carinho. Isso tudo que foi conversado não está no campo das ideias, não é só filosofia. Isso acontece e lá na ponta muda o jogo. Eu vi um Ágora dos que a gente já fez, empresas que a gente já fez, a tia da limpeza ter voz. E ela dar opiniões que mudam o negócio. Então, você pode até achar que isso é conta da carochinha porque alguém falou, mas a gente vê isso acontecer na realidade. Ontem eu e o Arthur, a gente foi num evento de corporativo, tava tomando chopinho, né? Assim, que tinha chopp lá e tal, e o cara chegou e falou bem assim, muito legal o trabalho de vocês. É um cara que a gente não conhecia. Você lembra? Não conhecia dele. Bruno, Alex? Andrei. Aí, pô, legal, cara. Pô, eu tenho acompanhado vocês, cara. Vocês fazem isso, fazem aquilo. Pô, legal, vocês foram em tal lugar, tal, não sei o quê. Aí ele falei, pô, legal. Ele falou, eu queria contar uma situação pra vocês, de tudo que eu já vi, assim, né? A gente começou a falar um pouquinho sobre gestão. Olha só, como que faz a diferença, tudo que a gente falou aqui. E quanto que o empresário lá tá vivendo isso. Ele tem uma construtora de galpão, né? Uma empresa forte, ele e o sócio são muito novos, bem novos, né? E eles têm 36 funcionários. E a venda deles é de milhões, porque eles vendem para grandes construtoras.
E ele falando que de toda essa experiência dele, ele aprendeu que ele precisa de uma coisa. Olha só, parece absurdo, mas a gente tá falando com o público que precisa entender isso. Ele falou assim, eu entendi que a maior fonte de retenção de colaborador é respeito. Aí, a gente vai pra esse campo de, isso é óbvio, né? Não, não é. Olha só a história que ele contou. Ele tinha um braço direito que mandava em tudo. Era o cara ali que tava ali, que não sei o quê. Então, ele sempre tratou esse cara com respeito, não podia pagar muito no começo da empresa, a empresa foi crescendo, foi pagando um pouquinho mais. Só que esse cara morava no Nova Lima, que fica na saída pra São Paulo, e a empresa na saída de Sidrolândia, né, que ele comentou. Então, são as duas pontas da cidade. Esse cara um dia falou bem assim pra ele, olha, eu gosto muito de trabalhar aqui, mas tá muito distante, cara, pra mim, o deslocamento, etc, é complicado. Aí ele falou, e o que você precisa? Ele, cara, eu preciso sair, eu quero sair porque eu quero mais perto de casa, mais qualidade, arrumei uma empresa lá, beleza, tranquilo, meu amigo, né? O cara foi, o cara ficou 6 meses, aí o cara voltou, olha, eu queria saber do emprego novamente, né, etc. Falei, cara, a vaga que você tava é preenchida, já foi preenchida, né, de gerente, etc. Ele falou assim, não, eu aceito qualquer coisa, pode me colocar como operário que eu vou tratar de subir, porque aqui eu vou conseguir crescer. Mas o que aconteceu, cara? Os caras pagavam, legal, os caras pagavam certo, mas eles me desrespeitavam. Então tô de volta. Uma hora que ele falou isso, você vê sinceridade em alguém que ele não aprendeu numa palestra. Ele só sabia que tinha que respeitar por respeitar. E ele viu alguém que topa dobrar a cidade todos os dias de ida e volta por causa de um valor só da empresa, que era respeito. Então, fica aí esse aprendizado. Ontem eu fiquei chocado com essa história, porque a gente nunca deixa de ficar chocado, né? Por mais que a gente saiba, por mais que a gente leia, veja na literatura e a gente veja... É que o concreto é o concreto. O concreto é o concreto. A realidade. É ali onde tudo... onde esse papo aqui, encaixou. É isso aí. E aí o cara fala, é real. Tudo isso que você tá falando não é campo das ideias, não. Liderança ambidestra, cara. É. Sobre isso. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer... Você gosta dos termos, né, Ale? Você gosta. Eu gostaria. A gente nomeia de várias formas as situações, né? Papagaiada, LinkedIn. Toda vez que eu ouço essas palavras, eu dou risada. Jara, muito obrigado. Alexandre, muito obrigado. Obrigado você, meu sócio, meu parceiro. Estamos sempre junto. Alexandre, meu irmão, fala o último conselho e onde as pessoas te encontram. Cruz Alex no Instagram. Eu tô abrindo o canal Cruz Alex IA, que é de inteligência artificial. E vai ter vídeos bem legais. Eu tô focando não na parte técnica no sentido de quem faz IA, mas na parte técnica no sentido de quem usa IA. Então, você me acompanhando, você vai poder aprender a utilizar IA dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, ou dentro da sua universidade, ou você como estudante, enfim, qualquer pessoa. Utilizar ferramentas e ser mais produtivo. Enfim, uma série de coisas e evoluções que você pode fazer. E qual que foi a primeira? Seu conselho. Meu conselho? Eu acho que o que fica é a humildade, que a gente falou aqui. Eu acho que o que fica é ser genuíno. E acho que o que fica é você entender que a sua vida é sua responsabilidade. Então você precisa cuidar das suas coisas. Acho que é por aí. Show! Jara, onde que te encontra? E último conselho, passa o link do seu LinkedIn aí. O LinkedIn tem que atualizar. Você pode me acompanhar. Eu não sou muito movimentado lá no Instagram, mas eu quero esse ano preencher com mais conteúdo, ainda mais porque eu tô fazendo novas linhas de pesquisa, né? Tô me posicionando cada vez mais como pesquisador dessas dinâmicas de trabalho, dessas dinâmicas de inovação, enfim, né, intrasetorial. E se você tem curiosidade nisso, pode acompanhar lá, que é no Instagram Rafael com PH, né? Rafael, PH de farmácia, _ Jara. Rafael _ Jara. No Instagram. E sobre dica, na verdade, eu quero fazer um convite, porque a gente falou de muitas coisas aqui. Foi bem legal, foi bem rico o conteúdo. E uma das linhas de pesquisa que eu tô pegando agora é uma coisa bem diferente. Então é só para quem se interessar. É um negócio bem... Na verdade, é uma discussão que até o autor fala, que é a linha que eu tô seguindo. É como se o futuro já tá aqui, ele só não tá bem distribuído, né? E uma dessas coisas do futuro é a gente pensar a nossa jornada de trabalho.
Então hoje eu estou montando, estou para lançar, assim como o Alexandre está lançando um material de inteligência artificial, eu estou me preparando para, na verdade, lançar grupos de estudos para empresários, para funcionários, pessoas que querem repensar o dia a dia de trabalho, como que a gente pode fazer nosso trabalho melhor e lutar pela essa escala aí de 4x3, que é uma outra pauta que a gente não entrou aqui, talvez em outro momento a gente possa pensar, só falar sobre eficiência, sobre eficácia e essa possibilidade de implementar um futuro que tem muitas empresas que já estão implementando no mundo inteiro. Só para clarear, 4x3 é trabalhar 4 dias e 3 dias descansar. Então, por exemplo, ser sábado e domingo, ou sábado, domingo e segunda ao invés de sábado e domingo. Você diminui, só para deixar claro. Você diminui 20% a carga horária de trabalho, mas mantendo 100% dos salários e 100% dos resultados que são atingidos pela empresa. Então, se você não se assustou com essa ideia, se você pelo menos foi provocado com isso, me chama lá no Instagram, porque eu estou montando um grupo de estudos com todo mundo que se interessa com isso, estou trazendo referencial e principalmente conectando empresas que hoje já fazem isso. A galera acha que é só de um setor ou outro. Eu não vou entrar muito ali, só uma dica. De qualquer setor que você é, se essa é uma ideia que te interessa para você montar o seu jardim e atrair os melhores profissionais, e se esse é um caminho que te interessa, converse comigo que eu quero desenrolar isso com todo mundo que tem interesse. Quem que é o louco que interessa nisso? Alguém. Além de mim. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Luizão. Topa aí, tá vendo? Tá validando já. Show. Vamos trabalhar O menos Luizão, e fazer mais. o Luizão tem interesse disso não pros outros, mas pra ele trabalhar menos. Ué, Como é que... melhor ainda, tá tudo bem. Não, o Luizão tá pensando nos outros também, ele sabe disso. Não, Luizão. Não, e não tem. O que a gente aprende nessa teoria é que é quase impossível você mudar só o seu. Pra dar certo de você estar trabalhando menos, como você depende de todas as outras pessoas, você tem que fazer com que dê certo pra todo mundo também, pra realmente ficar sustentável isso. Mas enfim, a gente tá entrando em muito assunto aqui. Me segue lá, Rafael_Jara no Instagram. Maravilha. Arte, as honras e o... Vamos encerrar, né? Vou finalizar então. Galera, o que a gente aprendeu hoje é sobre realidade, sobre o que acontece nas empresas. Muitas das vezes a gente está com uma grande cortina de fumaça escondendo o que deve ser feito na empresa, que é basicamente conversar, fazer boas conversas, boas análises ali do que está acontecendo com as pessoas. E esse momento a gente acaba aprendendo que a gente investiu tanto na nossa empresa, em tempo, muitas das vezes em estrutura, em produto. Por que a gente não vai investir agora em pessoas? Por que a gente não vai investir em novas modalidades, seja aí voltada à inteligência artificial, tecnologia, ou novas jornadas de trabalho, né? Se é que vai trazer mais resultado. Então, esse episódio foi muito reflexivo, eu fiquei mais quieto hoje, porque eu tava pensando bastante, ainda tô digerindo o assunto de ontem, porque teve ontem, teve hoje, eu falei, nossa, o que tá acontecendo? Mas eu quero agradecer você, Ale. Eu que agradeço. Muito legal, hoje foi fantástico, né? Quero agradecer também ao Jara, fantástico. Quero agradecer ao meu sócio, Miguel. Também venho convidar vocês a seguir o nosso Instagram, nós 4 somos sócios, da empresa chamada NPA Academy, que é uma empresa aí voltada a sem papagaiado no empreendedorismo, né? Então, um centro de pesquisa empresarial também. Então, finalizamos o episódio mais uma vez. Agradeço a todos vocês e estamos juntos. Valeu! Valeu! Valeu!